Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Léo. E hoje, finalmente voltando com os vídeos aqui no canal. Tive que tirar esse tempinho de férias pra me acostumar com o meu novo lugar de viver aqui, fechou? E bom, no vídeo de hoje, sem muita enrolação, basicamente a gente vai começar aqui o nosso pequeno curso introdutório de Blender pra você aí que tá animando no Maya, tá animando em outro software, então que você quer começar a fazer animações no Blenderzada. É de fato um software um pouco diferente, é um software um pouquinho mais novo, vamos dizer assim, nas maneiras de fazer algumas coisas, mas é muito tranquilo de aprender. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante durante essa jornada aqui comigo. Uma coisa importante que eu preciso que você entenda, tá? Eu vou estar separando esse curso, entre aspas, aqui do YouTube em vários vídeos, tá? Então a gente vai ter vários vídeos, eu vou deixar ele bem separadinho para que fique mais fácil de organizar e para que quando você precise, por exemplo, de alguma informação específica que você esqueceu durante um tutorial, você consiga só acessar e encontrar, fechou? Então vamos nessa. E se você já gostou da ideia, não esquece de deixar o likezinho aqui, se inscreve no canal, vê se o sininho tá ativado, porque se não tiver, você não vai receber os melhores vídeos de animação do planeta, fechou? Então vamos pra cima, bora começar aqui a nossa vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer, como eu disse, que a gente vai começar do básico mesmo. Eu quero mostrar pra vocês aqui, se você ainda não baixou o Blender, como você vai fazer isso, tá? É bem fácil na real, mas tem gente que simplesmente nunca fez isso ainda e tá começando do zero aqui nesse vídeo. Eu acho muito importante isso também, então vou te ensinar aqui. Basicamente você pode fazer isso de duas maneiras, você pode fazer pelo site oficial deles, que é blender.org, ou você pode só digitar aí no Google aí Blender e vai aparecer, e clicar aqui no botãozinho de download, tá? Atualmente eles estão na versão 3.0 aqui do software, então você pode estar vendo esse vídeo do futuro, e se você estiver vendo, talvez você esteja numa versão mais avançada, bem mais legal do Blender do que a que a gente tem agora, mas essa aqui também é muito bacana, é a 3.0. Só clicar aqui nesse botão e ela vai começar a baixar aqui no seu computador. Olha aqui, eu vou cancelar o meu porque eu já tenho o programa instalado, né? E é uma segunda maneira para você que joga aí e usa Steam, você pode baixar pela Steam também. Só entrar na loja da Steam aí, digitar Blender e você vai encontrar o programa aqui, gratuito, em todas as plataformas. Então é facinho, muito tranquilo de mexer, fechou? Vamos começar agora a falar do Blenderzada em si, pessoal. Vamos lá. Quando você abrir o Blender, a primeira coisa que você vai ver é, na real, a splash screen, né? Deixa eu abrir ela aqui pra mostrar pra você. Essa vai ser provavelmente a primeira coisa que você vai ver na tela, né? Essa splash screen. Mas você vai clicar fora dela aqui e vai começar o seu novo projeto. Ele pode te pedir pra configurar alguma coisa. Eu recomendo deixar tudo no default mesmo, deixar tudo no padrão. Se te pedir pra configurar, talvez sim, talvez não. Não dá pra saber. Mas essa é a nossa tela base do Blender, fechou? E uma coisa interessante aqui é que se você comparar com outros softwares de animação, de primeira parece bem diferente, mas na real é bem parecido, tá? A gente tem todas as informações que a gente tem em outros softwares, a gente tem aqui. A diferença é que é posicionado de uma maneira diferente e algumas delas funcionam de maneira um pouquinho diferente, tá? Por isso que eu gosto de pedir para as pessoas não tentarem comparar muito e só pensar nisso aqui como se estivessem aprendendo um software novo. Tá, vamos lá. Basicamente a gente tem o nosso menu normal aqui que tem todo o software, né? Então tem File, Edit, Render, Windows, tudo que você precisa vai estar aqui. A gente vai ter o nosso Outliner aqui também. Se você está acostumado com outro software de 3D, sabe o que é um Outliner. É basicamente onde a gente tem todas as informações de tudo que está na nossa viewport. Então tudo que a gente está usando no nosso projeto vai aparecer como um item aqui, você pode selecionar, você pode configurar ele de diversas maneiras, então você tem isso aqui, fechou? Se você pressionar a tecla N com o mouse aqui na sua viewport, você vai ver que vai abrir um novo menuzinho aqui, inclusive o meu tá com algumas opções a mais porque eu tenho alguns plugins instalados. Se você já assistiu outro vídeo aqui no canal falando sobre algum add-on de Blender, você já conhece alguns desses add-ons aí também. Basicamente eu acho que eu tenho um vídeo para quase todos eles aqui no canal, então dá uma vasculhada aí que você vai encontrar coisa boa aí também. Mas isso não é importante agora, o que a gente precisa saber é que a gente tem vários menus aqui, a gente tem um menuzinho aqui na esquerda também, e aqui embaixo a gente tem a nossa área onde tem o nosso timeline com algumas informações que são interessantes para nós que vamos fazer animações no Blender, fechou? Beleza, a gente tem também esse menuzinho aqui lateral, onde a gente vai ter basicamente um menu de propriedades, onde a gente vai ter várias informações aqui que você não precisa se preocupar, parece muita coisa, mas na real não é. Você vai entender, a se organizar para entender isso aqui, é bem tranquilo, e dependendo do que você selecionar, dependendo das propriedades específicas de cada um dos itens que você estiver usando aqui, ele vai abrir para você novas opções. Aqui embaixo, por exemplo, a câmera tem opções específicas da câmera, mas a gente vai entender isso com o tempo, fechou? Uma outra coisa importante também que eu acho legal a gente entender é vir aqui no menu de Edit e procurar aqui o nosso menuzinho de preferências. Ele é essa última opção aqui, tá? Esse menu é um menuzinho que a gente vai usar bastante, tá? Ele é bem importante, vamos dizer assim, porque aqui é onde a gente consegue selecionar configurações pro nosso programa. Então se você quer configurar qualquer coisa, quer instalar um plugin, quer fazer qualquer coisa, aqui é o lugar de fazer isso, tá? Então aqui tem as configurações de interface, tem temas, caso você queira alterar o tema no geral, esse tipo de coisa. Você pode brincar aqui à vontade, tem bastante coisa para mexer aqui. Tem gente que vai ficar com medo de mexer nisso aqui para desconfigurar, mas você pode simplesmente resetar depois se você fizer alguma cagadinha, tá? Pode ficar tranquilo que isso aqui não é o maior dos seus problemas e também não é algo que você precisa mexer muito agora. A única coisa que
que eu particularmente prefiro e vou indicar para vocês caso vocês prefiram também, não é uma obrigação, mas se vocês quiserem pode ser uma boa, é que eu gosto de deixar esse emulate aqui ligado, tá? Isso aqui é para ele emular no Alt o botão do meio do mouse. Como eu uso a caneta para poder fazer a animação, eu não tenho o botão do meio nela, então para mim pressionar o Alt, né, para poder simular esse botão do meio funciona muito bem e é muito bom também para usar a viewport usando isso aqui, mas se você usa o mouse também não tem problema, você pode fazer com o mouse só usando o botão do meio ali para poder fazer a navegação, já vai funcionar legal. Lembrando que isso é mais para navegação da viewport, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, eu ainda não mexi na viewport, mas você já vai entender também. Beleza, maravilha, a gente já sabe onde fica aqui os nossos menus de preferência. Então vamos lá para uma outra coisa que eu acho legal aqui, a gente prestar atenção, tá? Basicamente, todas as nossas telas, tá? A gente tem várias telas aqui, você pode ver que o Blender, ele tem essa característica de ser bem modular, vamos dizer assim, a gente consegue basicamente mexer em todas as janelas, mexer no tamanho de todas as coisas. Se você clicar aqui no cantinho e arrastar, você vai criar uma nova janela aqui para você, você pode personalizar isso da maneira que você quiser, arrastar para cá, arrastar para lá. Então tem muita coisa aqui para poder fazer com o Blender, tá? Isso é um pouco, pode até parecer um pouco confuso, mas na real é bem tranquilo, tá? Só para poder explicar, eu tô clicando no corner aqui, bem no cantinho aqui da janela, e eu uso isso aqui, eu posso também clicar aqui e arrastar para cá, ó, para poder dar uma janelas aqui de novo e voltar pro normal. Bom, para cada uma dessas janelas, tá? Para cada uma das coisas que a gente tem aqui no Blender, a gente tem diferentes menus, diferentes opções. Por exemplo, se eu venho aqui na minha viewport e aperto a tecla N, eu vou abrir um menu com várias opções aqui, com várias tools, com várias coisas aqui da minha área de trabalho. E se você instalar algum add-on também, provavelmente ele vai aparecer aqui. A mesma coisa com a minha timeline, eu consigo apertar N aqui, ó, ele vai abrir um menu de opções aqui porque eu tenho um add-on instalado que faz isso. Então, o bom do Blender é que ele tem toda essa liberdade de customização. Você consegue customizar a sua área de trabalho da maneira que você quiser e salvar isso para trabalhar depois e fazer da maneira que você achar mais confortável, tá? Por isso que eu acho que esse é um dos grandes motivos dele estar sendo cada vez mais usado agora. Tipo, além dele ser grátis e tudo mais e ser bem poderoso, ele tem essa característica de ser altamente editável, assim, você consegue fazer muita coisa diferente usando ele aqui. Beleza. Outro menu que é interessante a gente ficar de olho também é esse menuzinho aqui, onde vai ter as nossas opções, tá? Tudo isso aqui são opções para a gente manipular objetos. Então, se eu clico aqui e eu tô com esse menuzinho aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho o controle de Translate, de Rotate e de Escala aqui, que são controles bem importantes também, fechou? Uma outra coisa que eu acho muito legal, o nosso Blender Zada já tem aqui os nossos presets de área de trabalho. Os outros softwares também tem isso, tá? Mas em específico eu gosto bastante do preset de animação do Blender. Eu acho que ele é bem legal e é basicamente o que eu uso pra falar a real. Normalmente eu tô sempre usando esse preset aqui pra fazer as minhas animações, porque basicamente ele me mostra o que eu preciso, né? Eu tenho a câmera aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a minha viewport aberta aqui do meu lado direito, eu tenho o Dope Sheet, que normalmente eu troco ele aqui pro Graph Editor, tá? E embaixo eu tenho a Timeline, que é basicamente onde a gente vai fazer algumas brincadeirinhas também, a gente vai mexer nos keyframes, tá? Não uso muito o Dope Sheet, mas tem gente que usa. O Blender tem uma certa utilidade melhor pro Dope Sheet do que a maioria dos outros softwares, tá? Porque a gente consegue trabalhar com sequências e tudo mais. Inclusive tem um tutorial aqui no canal, vou deixar no card, onde eu mostro um pouquinho disso, utilizando o Non-Linear Animation. Mas se você tá começando agora, não precisa ir nesse vídeo, porque você vai acabar ficando confuso. Continua aqui que vai ser melhor pra você. Mas é isso, esse é um menu que eu gosto bastante, é uma maneira de configurar aqui que eu acho bem legal, tá? Bom, voltando aqui pro N, basicamente a gente tem esse menu de transformações aqui, onde a gente consegue transformar o nosso objeto. Não tem nada muito diferente de outros softwares aqui. Se você já usou outros softwares de 3D, sabe que você pode usar isso aqui para transformar objetos também, assim como é em todos os outros softwares. A diferença é que ele não é um menu inteiro só para isso, até tem também, ó. Você pode usar esse menu aqui, mas ele tem esse atalhozinho no N aqui que eu acho bem mais fácil. Só clicar com o botão esquerdo e segurar, você vai fazer o que você quiser aí com o seu objeto. A gente já sabe customizar agora a nossa área de trabalho, já sabe fazer várias coisinhas aqui. Aí tem uma coisa que é interessante, tá? Eu preciso que você entenda isso. O que eu vou te ensinar aqui, eu não vou te ensinar nada muito específico, coisas muito complexas, complicadas aqui nesses tutoriais iniciais, porque é completamente inútil saber isso de início, tá? Para você fazer uma animação no Blender, que é exatamente o que eu quero ensinar aqui, tu não precisa entender 100% do software, e eu mesmo não entendo 100% do software. É muita coisa, muita informação para poder aprender. Mas é interessante você saber algumas coisinhas aqui, é exatamente o que eu vou te passar para você fazer uma animação. Inclusive, durante os vídeos aqui, parte do processo vai ser exatamente criar animações usando só as coisas que a gente tá vendo aqui nos tutoriais, fechou? Então só para lembrar, deixa o sininho ativado para você receber os vídeos e receber também a continuação aqui do nosso curso de Blender, para que você não perca aí no meio do caminho e fique, meu Deus, eu não consigo fazer uma animação, ok? Bom, vamos lá. Eu vou clicar nesse cubo aqui e vou deletar ele pra gente aprender a adicionar um objeto. Isso é uma coisa que eu acho importante aprender. E basicamente, de uma maneira muito simples, a gente vai vir neste menuzinho aqui da nossa viewport, tá? E vamos colocar
uma malha aqui, tá? Você pode escolher a malha que você quiser. Eu vou colocar exatamente um cubo só pela zoeira de apagar e colocar de novo. E é basicamente assim que você vai adicionar objetos aqui de uma maneira simples no Blender. E agora a gente vai começar a brincar de manipular esse objeto aqui. Beleza, então adicionamos um objeto. A gente já sabe mais ou menos como uma das maneiras de manipular, que é usando esse menu de transform aqui, né? O nosso objeto. Mas eu quero conversar com vocês sobre a navegação da viewport, tá? Basicamente, se você tá usando a configuração padrão, a sua navegação vai ser baseada no botão do meio do mouse, tá? Então você pode usar o botão do meio do mouse sozinho e ele vai rotacionar em volta do objeto. Se você segurar o Shift, ele vai dar a panorâmica em volta do objeto. E se você segurar o Ctrl, ele vai dar o zoom in e zoom out. E você pode rolar o botão do mouse também, que isso vai funcionar. Mas, como eu disse, como eu uso a caneta aqui, eu gosto de manter no Alt, tá? Então eu seguro o Alt Shift para dar a panorâmica, eu seguro só o Alt para rotacionar e o Alt Ctrl para dar o zoom in e zoom out. Eu acho que isso me dá uma precisão muito boa no movimento, muito boa no que eu quero fazer aqui na minha viewport. Essa é a maneira que eu gosto de usar, mas você pode configurar da maneira que você quiser, tá bom? E para isso é só ativar aquele emulate, aquele botãozinho lá que eu falei no início do vídeo. Então se você não lembra, é só voltar lá. Se não quiser ativar também não tem problema. Bom, fechou. A gente já sabe navegar aqui na nossa viewport. Tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês também que é interessante. Alguns atalhos. E isso daí já é dica que eu poderia estar deixando para outro vídeo, mas eu vou fazer aqui porque eu acho que é interessante, tá? Em outros softwares a gente tem, por exemplo, se eu me perco aqui do nosso objeto, tá? Eu preciso encontrar ele aqui de novo. A gente tem uma viewport infinita aqui, um universo infinito, e tá bem longe, né? Até eu ir navegando até lá para poder encontrar o meu objeto de novo. Tipo, acaba que isso aqui dá um trabalho que, assim, é bem chato, né? Então, quando a gente se perder do nosso objeto, pode ser que fique bem complicado de encontrar ele de novo, né? Na nossa viewport. E uma coisa que a gente usa para fazer isso é essa opção aqui. A gente vai em View e vai no Frame Selected. Só que se eu tiver que fazer isso toda vez que eu me perder do objeto, abrir o menu, vir aqui e selecionar, é meio chato. Então aí a gente tem uma opçãozinha que eu acho muito legal aqui, que é o nosso botão Q, que é o nosso Quick Favorites aqui, ok? Então você vai clicar no que você quer colocar nos seus favoritos, tá? Eu vou colocar aqui o Frame Selected, vou colocar aqui nos meus favoritos. E agora, quando eu me perder do meu objeto e eu quiser encontrar ele de novo, ó, me perdi dele aqui, eu seguro o Q e seleciono qual opção eu quero. Eu quero dar um frame nele de novo e eu volto a minha viewport para onde ele tá, fechou? Então é uma maneira bem fácil aqui de adicionar atalhos, tá? E dá para fazer isso com qualquer coisa. Se eu quiser adicionar qualquer atalho, ó, por exemplo, eu quero esse atalho aqui, ó, Set Geometry to Orange, eu posso só dar um botão direito aqui e adicionar nos Quick Favorites aqui, e toda vez que eu apertar aqui, ele vai aparecer ali, ó. Acabei não adicionando, mas deixa eu fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui só para mostrar para vocês. Ó, já tá agora. E, tá vendo, ó, eu tenho essa opção aqui agora. Inclusive eu vou remover ela porque eu não preciso dela aqui, fechou? Então agora eu quero só o Frame Selected. Beleza, magnífico, coisa linda. Vamos começar a brincar de manipular os objetos agora. Além dessa maneira aqui de manipular os objetos, que é uma boa, mas assim, seria meio burocrático ter que ficar clicando ali, mexendo e ficar ajustando as coisas por ali. Existe uma maneira que é muito simples também, que é utilizando os nossos atalhos, que basicamente a gente tem 3 atalhos, que é o G, que seria o Grab ali, que seria o nosso Translate, então a gente pega e arrasta o objeto para onde a gente quer. A gente tem o R para rotacionar para onde a gente quer. A gente pode apertar ele uma vez para rotacionar meio que uma rotação 2D na câmera, e tem um R de novo que você pode apertar mais uma vez ele para poder ser uma rotação mais livre aqui, tá? Que é interessante também. Lembrando que para resetar a posição igual eu fiz ali, eu só apertei o ESC. E tem a nossa opção de S, que é basicamente para controlar a escala do objeto, tá? Você vai perceber que você não precisa clicar, apertou a tecla de atalho, ele vai começar a manipular o seu objeto. E bom, essa é basicamente a maneira do Blender de fazer as coisas, tá? Mas Léo, eu queria muito usar a maneira antiga de fazer as coisas, a maneira dos outros softwares. Não tem problema, você pode apertar N aqui, ó, você pode apertar T aqui e utilizar esses controladores aqui, utilizar os Gizmo, acho que é Gizmo o nome disso, né, se me lembro bem, e utilizar eles para poder manipular o seu objeto. Mas uma coisa, mais uma dica especial aqui. Eu recomendo de coração que você comece a se acostumar a usar essa manipulação do Blender, tá? Eu sei que é uma coisa nova, eu sei que não é das mais fáceis de entender de começo, mas sinceramente, depois que você pega a manha, é a coisa mais simples do mundo, tá? É preciso, rápido e acaba economizando bastante tempo no longo prazo. Então é bacana aprender isso aqui sim. E uma outra coisa que é muito importante aqui também. Apertou o Grab. Mas eu só queria mexer em uma coordenada. Você consegue fazer isso, tá? Você apertou o G, você consegue usar o Z, o X e o Y para poder dar um lock ali e você vai conseguir manipular o seu objeto apenas na direção em que você quer manipular, fechou? Então assim, ele tem essa opção também que te deixa ainda mais preciso de movimentar só na direção que você precisa, na direção que você quer. Isso funciona pro Rotate também, tá? Funciona pro Translate, funciona pra escala, funciona pra tudo. Você consegue meio que travar ele ali pra você manipular só do jeito que você quer. Então é bem tranquilo, bem fácil de mexer nisso aqui. E isso é um dos motivos de eu gostar bastante também de usar o Blenderzada. Tá, beleza. A última coisa pra gente finalizar esse vídeo aqui e você partir pro próximo vídeo, que eu não sei ainda se saiu no canal, mas se tiver saído vai estar aqui no card e vai estar no final do vídeo também, é as opções extras que a gente tem, tá? Cada objeto ele pode ter algumas opções extras aqui, tá vendo? A gente tem o cubo, a gente tem todas essas propriedades aqui onde a gente pode manipular o nosso objeto. Então a gente
gente tem esse menuzinho aqui também, que eu quase esqueci de falar, inclusive. A gente consegue criar deformações, a gente consegue fazer várias coisas com o nosso objeto aqui, tá? E é importante a gente entender que isso aqui existe por enquanto, não precisa se preocupar muito com isso, tá? Mas é importante entender que isso aqui existe, porque a gente pode usar eles nos próximos episódios aí. Óbvio, eu vou explicar mais a fundo o que cada uma das opções que a gente tá usando, mas só pra você entender que isso aqui existe e que você em algum momento vai acabar usando. Uma outra coisa também é que a gente tem a câmera, tá? Câmera que ela tem propriedades específicas, tá? Então a gente tem propriedades aqui que são de uma câmera pra gente poder configurar também. E tudo isso, todas essas propriedades, todas essas coisas, fica nesse menuzinho da direita aqui. Então é importante lembrar que esse menu da direita, a gente vai usar muito ele toda vez que a gente quiser configurar alguma coisa, seja numa câmera, seja uma textura de um objeto, seja alguma coisa, a gente vai usar bastante isso aqui, tá bom? Então, só pra vocês pegarem aqui, por exemplo, ó, se eu mexo no campo focal da câmera ali, a gente acaba mexendo no nosso lado esquerdo ali, que é basicamente a nossa visão da câmera, fechou? Mas não se preocupem tanto com isso agora, isso é só pra vocês já saberem que existe e tudo mais. A gente vai trabalhar melhor isso durante os próximos episódios dos vídeos, fechou? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esquece de ativar o sininho aí, dar like no vídeo. O sininho é pra garantir que você vai receber os melhores vídeos de animação do planeta inteiro, fechou? E, seguinte, vou deixar 2 vídeos pra você aqui agora, tá? Um eu tô te indicando, o outro o próprio YouTube tá te indicando. Não esquece de seguir lá nas redes sociais, tem Instagram, tem tudo mais, pode seguir lá. Tem provavelmente coisas lá sobre minha vida aqui agora nesse lugar novo, nesse emprego novo, nessas coisas novas. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha se divertido e aprendido. Até o próximo vídeo e eu fui!